Oi, sétimo ano, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje eu vou iniciar com vocês o capítulo 4 do livro 2. E nele a gente vai falar sobre equações e expressões algébricas. A gente vai começar a aula de hoje falando sobre expressões algébricas e a próxima aula, que é da tarefa de segunda-feira, será sobre valor numérico, ok? De uma expressão algébrica, certo? Então, o que é uma expressão algébrica? O que é álgebra? Álgebra nada mais é do que usar letras e números para representar uma sentença matemática. Ela existiu, na verdade, por uma necessidade lá no século XIX, porque os matemáticos só conseguiam trabalhar com números. E sempre quando eles não tinham algum valor, eles não conseguiam fazer conta alguma. Só que isso prejudicava na hora de a gente falar de fenômenos que a gente não conhece, né? Então, para isso, eles começaram a usar letras na matemática. E essas letras fizeram a gente ter uma quantidade absurda de evolução na nossa matemática, física, química, biologia, até os dias de hoje que originaram nossos celulares, computadores, videogames. Então, tudo isso é graças aos matemáticos, graças à álgebra. Então, vocês têm que ficar muito felizes com essa matéria. E a álgebra nada mais é do que usar os nossos números, ok? Como letras, quando a gente não conhece o valor, tá bom? Então, a gente vai aprender agora a usar letras na matemática. Espero que vocês gostem dessa matéria. Então, vamos começar aqui. Bom, pessoal, aqui um resuminho do que eu falei no começo do vídeo, tá? Primeira tarefa vai ser sobre expressões algébricas e a segunda tarefa vai ser sobre o valor numérico de uma expressão algébrica. Então, vamos começar conhecendo uma expressão algébrica. São expressões matemáticas usando letras e números. Essas letras a gente chama de variáveis e elas servem para representar um valor desconhecido. Como assim, prof? Por exemplo, aqui eu tenho essa frase: o dobro de um número. Bom, eu sei que número é esse? Não sei, mas eu sei que eu quero fazer o dobro dele. E eu posso fazer isso? Posso. Bom, esse número, o dobro de um número, eu quero usar a letra x. Então, eu vou usar x para o número que eu desconheço, nesse caso. Ok? Então, eu vou usar o xizinho. Como eu quero fazer o dobro desse número que eu não conheço, então, eu vou escrever duas vezes esse meu x, ok? Ah, vocês podem perguntar aí, podemos usar qualquer letrinha? Podemos. Eu podia usar B de Beatriz, M de Melissa, podia usar a letrinha que eu quiser, desde que ela seja uma letra de preferência minúscula, tá? E que ela represente um valor desconhecido. Então, eu podia usar L do Luca é o meu valor desconhecido. Então, aqui, na verdade, não seria 2x, seria 2 vezes L, ok? Tanto faz. Bom, esse xzinho aqui, ó, representa qualquer número, ok? Que é o nosso valor desconhecido. Outra coisa, pessoal, a gente também pode escrever como 2x, ao invés de 2 vezes x. Essa aqui vai ser a única vez que a prof vai escrever assim, com o pontinho. Nas outras vezes, eu vou escrever sem nada aqui, né? Só o 2 e o x. Isso significa 2 vezes o x, 2 vezes um número, ok? 2x também representa a mesma coisa. Tomem cuidado, tá? Outra coisa importante. Não usem mais, vocês não podem, tá, sétimo ano, usar mais a multiplicação como xizinho, porque senão já ficar assim, 2 vezes x. Fica complicado. Agora, vocês só podem usar pontinho, não mais o sinal de vezes com x, ok? E o xizinho
de incógnita, pode ser qualquer um? Pode ser x, ou xzinho assim? Pode, tanto faz. Ah, pode ser outra letra? A, B, C, L, M? Pode, sem problema nenhum. De preferência, sempre minúscula na matemática, tá? Mas pode ser a letra que vocês quiserem. Então, o que a gente vai fazer nessa primeira parte? Vamos escrever sentenças que estão por escrito como sentenças matemáticas. Por quê? Para ganhar tempo e tamanho, né? Olha só, o dobro de um número, essa é uma frase desse tamanho. Eu consigo escrever ela desse tamanho se eu usar a matematiquez. Então, é isso que eu vou fazer agora. O triplo de um número somado com 15. Então, esse número, que eu não sei quanto que vale, eu vou chamar, nesse caso aqui, de P. Ok? Porque eu quis. Podia ser outro número? Podia. Prof, quando eu fizer, eu posso fazer qualquer letra? Pode, sem problema algum. Então, o triplo de um número, ou seja, 3 vezes o P, somado mais 15. Tá aqui. Então, toda essa frase que é enorme, eu consegui escrever apenas com esses símbolos. Significa exatamente a mesma coisa. O triplo de um número, que eu chamei de P, mais 15, ok? O triplo de um número somado com 15. Precisava fazer esse vezes? Não precisava. Podia ter feito assim, ó, 3P mais 15. Representa exatamente a mesma coisa. Vamos fazer aqui, ó. O oposto de um número que eu não sei, multiplicado por 4. Então, vamos lá. Esse número que eu não conheço, eu vou chamar de F. Porque eu quis novamente. Mas eu não quero F, eu quero o oposto de F. Como que eu faço o oposto de algum número? Bom, o oposto basta colocar o sinalzinho de menos na frente, vocês já sabem. Então, eu quero o oposto desse número F. O oposto desse número F multiplicado por 4. Na matemática, a gente tem uma convenção que o número sempre vai na frente, ok? O númerozinho sempre fica na frente. Então, aqui a gente arruma menos 4F, ou menos 4 vezes F, ok? Tomem esse cuidado, números sempre na frente. Por mais que a sentença, que a frase, esteja escrita em outra ordem, na resposta, o númerozinho tem que estar na frente da letra, ok? A quarta parte de um número quer dizer que eu tô pegando um número que eu não sei, que eu vou chamar nesse caso de A, ok? E eu tô fazendo a quarta parte dele. Bom, eu tô pegando o meu número A e dividindo por 4, ok? Fazer a quarta parte significa dividir por 4. Ou eu ainda posso escrever essa coisa como fração, certo? Que é A dividido por 4, ok? Tomem cuidado com a palavra oposto. A palavra oposto significa que é menos o número. A palavra inverso, se eu pedisse o inverso de um número, por exemplo, o inverso de K, é 1 sobre K, certo? Estou invertendo o K. O K é K sobre 1. O inverso dele é 1 sobre K, ok? Então, cuidado. Beleza. Isso aqui significa escrever uma sentença de forma matemática, com símbolos, ok? Vamos falar mais um pouquinho sobre essas letras e esses números agora. Bom, sempre que vocês veem alguma coisa em matemática, eu sempre falo para vocês o nome que elas têm. Bom, aqui a gente tem o número e a letra. Esse número e essa letra têm um nome. O número a gente vai chamar sempre de coeficiente. E a letra é a parte literal. Lembrem, parte literal, parte letra. Parte literal representa a letra. Já o coeficiente representa sempre o número que está junto da letra, ok? Então, vamos fazer aqui alguns exemplos importantes.
Primeiro exemplo que a gente tem aqui, menos 4 terços e x, ou seja, menos 4 terços de x. Eu estou fazendo menos 4 terços vezes um número desconhecido, vezes um x no caso. Vamos ver aqui. Coeficiente é sempre o nosso número e o nosso sinal e tudo mais. Já a letra é só, a parte literal, é só a parte da letra, ok? Então, a minha parte literal é essa daqui. É o meu x. Então, já bota aqui que xzinho é a parte literal. Meu coeficiente vai ser o resto que sobra, esse meu número aqui, ok? Então, é menos 4 terços. Lembre que menos 4 terços é um número, né? Então, aqui é o nosso coeficiente. Na parte literal, só vai ter as nossas letras. No coeficiente, nossos números. Aqui, menos 5xy, ou seja, menos 5 vezes um número vezes um outro número, né? Então, aqui é como se fosse x vezes 5 vezes um número vezes um outro número, ok? Lembrando, parte literal são as nossas letras. Pode ter mais de uma letra, prof? Pode, não tem problema nenhum. Mas isso tudo é a nossa parte literal. Então, nossa parte literal é x, y. Não é x e y, tá? É x, y, porque isso aqui é uma multiplicação, vocês estão vendo? Então, aqui vai continuar sendo uma multiplicação. Aqui é uma divisão e vocês não escreveram 4 e 3. Então, aqui também não é para escrever x e y, é xy. Isso virou uma multiplicação, ok? E o nosso coeficiente é o nosso menos 5. Bota aqui, menos 5. Ah, cuidado com esse tipo de questão. Porque eu tenho certeza que vocês vão falar que esse doisinho aqui, ele é parte literal. Mas não. Isso significa que eu tô fazendo o quê? 3 vezes algum número ao quadrado. O que é algum número ao quadrado? Isso significa que é x vezes x. É o número vezes ele mesmo. Isso aqui são duas letras, tá? Que a gente resolveu, ao invés de escrever x vezes x, que nem aqui eu escrevi x vezes y, porque eram dois itens diferentes, duas letras diferentes. Aqui, como as letras eram iguais, eu juntei em uma única sentença matemática e ficou x ao quadrado, ok? Mas isso daqui, se a gente for expandir, vai ser x vezes x. X vezes x tá na parte literal, ok? Então, essa parte aqui é parte literal. Então, pode botar aqui x ao quadrado. Mas, prof, você disse que não podia colocar número na parte literal. Mas esse número tá aqui porque isso aqui é x vezes x. X vezes x tem algum número? Tem, né? X representa um número. Mas algum número que a gente possa usar como coeficiente? Não, não tem. Ok? Esse x ao quadrado, esse quadrado aqui em cima, esse 2 aqui em cima, ele tá para representar pra gente que é x vezes x. Beleza? Vamos lá. E esse 3 que sobrou? Esse sim é o nosso coeficiente. Ok? Tomem cuidado. Aqui é grande. Bom, minha parte literal. Tudo que eu tenho aqui. Tudo que eu tenho de letra. Tudo isso daqui. X vezes y vezes z ao quadrado. Tudo. Isso daqui é como se fosse x vezes y vezes x vezes y vezes z. Só tem letra aqui. E sempre escrevam como multiplicação ou sem o pontinho, tanto faz. Vocês podiam só ter escrito, né, sem o pontinho, x, y, z ao quadrado. Assim, ó. Certo? Não tem problema. Principalmente porque a gente não vai usar com pontinho, né? Raramente a gente vai escrever. Bom, nossa parte numérica tá aqui. Menos 2 quintos. Beleza. Opa, aqui eu só tenho x. Então, essa aqui é minha parte literal. X.
E qual que é meu coeficiente? Cuidado, tá, gente? O número, a nossa expressão algébrica, sempre tem coeficiente. Sempre tem coeficiente. Enfim, isso na cabeça de vocês, tá? Por quê? Olha só, quando eu tenho x, só o númerozinho x, significa que eu tô pegando só o meu número. Só que número que tá multiplicando esse meu x? Vocês vão dizer zero? Não, não é o zero. Porque se fosse o zero, zero vezes qualquer coisa é zero. Então, não pode. Bom, o númerozinho que eu tenho aqui na frente, quando não tem nada, a gente fala que é 1. Isso aqui representa 1x. Foco. 1x, ok? Então, o nosso coeficiente, nesse caso, é como se fosse um coeficiente forçado. Ele seria o número 1, ok? Toda expressão algébrica tem coeficiente, ok? Então, vamos fazer este próximo aqui. Esse próximo lindíssimo. Ó, menos y ao quadrado. Bom, a nossa parte literal a gente já sabe. É y ao quadrado. E nosso coeficiente é menos? Bom, existe o número menos? Não existe. Então, a gente vai ter que forçar de novo e vai ter que ser menos 1. Porque aqui é como se fosse menos 1 multiplicando o meu y ao quadrado, ok? Sempre a gente tem, quando não tem, ó, quando não está aparecendo coeficiente, significa que ele está oculto pra gente. Então, a gente deve colocar ele aqui, beleza? Agora, vamos para o próximo, este daqui. xy sobre 3, ok? Vamos ver aqui, quem que é a nossa parte literal? Nossa parte literal são as nossas letrinhas aqui em cima. Opa, fiz de rosa, de rosa. Cosmivando tá diferente. Ó, então aqui, xy. Essa aqui é a minha parte literal. Meu coeficiente é 3, nesse caso? Não. Cuidado, aqui está dividido por 3. Se está dividido por 3, se o 3 está embaixo, eu não posso só colocar que é 3. Porque 3 é um númerozinho multiplicado, mas esse aqui é sobre 3. Cuidado. Então, eu não posso colocar só 3, tem que colocar 1 sobre 3. Certo? Por quê? Porque isso aqui é uma divisão. Beleza? No nosso coeficiente, a gente não mostra a operação, só números positivos e negativos. Isso aqui é uma fração positiva, isso é um número positivo, ok? Por que é 1/3, prof? Bom, aqui é a mesma coisa que eu estivesse fazendo 1/3 vezes xy. O que a gente faz? Põe aqui embaixo, multiplica 1 vezes xy. O próprio xy não faz diferença nenhuma, então vai ficar aqui. 3 vezes 1, 3. Ok? Então, 1/3. Aqui, eu tenho o número 4. Bom, nosso coeficiente é fácil. Nosso coeficiente é 4. Ótimo. E nossa parte literal? Tem letra aqui? Não tem. Então, aqui é não tem. Ah, mas então quer dizer que um número não pode, uma letra, não pode estar sozinha, ela tem que estar com um coeficiente. Mas o coeficiente pode estar sozinho? Pode. E são os números que vocês conheciam até agora, né? Até agora vocês nunca tinham visto letra. Então, vocês só viam o coeficiente, certo? Então, tem como escrever o número sem coeficiente, sem parte literal. E esse tipo de número que não tem que não tem parte literal, certo? Tipo 4, eles são chamados de termos independentes, certo? Eles não dependem de ninguém, eles funcionam sozinhos, eles são autossuficientes, ok? E vamos olhar aqui nosso último exemplo, tá? Esse aqui. Menos x na quarta, y ao cubo, sobre 2. Nossa parte literal tá aqui. É essa parte de cima maravilhosa. X na quarta, y
ao cubo. Tá aqui. Nosso coeficiente vai ser menos... Opa, lembra que isso aqui é uma fração. Não tem nada em cima, então eu vou ter que colocar 1. Mas tem alguma coisa embaixo, então bota sobre 2. Ok? Tá aqui. Então, isso aqui significa pra gente os nossos coeficientes e parte literal. Aqui, observação. Termos semelhantes são aqueles que têm a mesma parte literal. Vamos olhar aqui se a gente tem algum termo semelhante. Bom, eles só precisam ter a mesma parte literal. Tem alguém que tem a mesma parte literal? Tem. Esse aqui e esse aqui. Então, a gente fala que menos 4 terços de x e x são semelhantes. Esses dois aqui, deixa para eu circular ali para vocês. Esse daqui e esse daqui são semelhantes. Certo? Beleza, vamos continuar. Tem mais algum termo aqui que seja semelhante? Tem! Opa, esse e esse são semelhantes, porque aqui é xy e aqui é xy. Prof, y ao quadrado não podia ser semelhante a... Opa, x ao quadrado não podia ser semelhante a x? Não, a parte literal é diferente. Percebe? Esse aqui é x ao quadrado, então ele é x vezes x. O número vezes ele mesmo é a mesma coisa que só o número? Não. 2 vezes 2 é diferente de 2, né? Então, aqui também vai ser diferente. Esse aqui não é semelhante a esse não, tá? Bom, vamos lá. XY e XY. Esses aqui são semelhantes. Então, ó, esse aqui que eu vou circular de laranja e esse daqui que eu circulei de laranja também são semelhantes. Cuidado, esse daqui não é semelhante a esse, tá? Se eu pegasse outro número qualquer, 5, por exemplo, sem parte literal, 5 é semelhante a 4? Sim, eles têm a mesma parte literal. Eles não têm, na verdade, parte literal. Então, eles são semelhantes sempre. Sempre os números são semelhantes a eles mesmos, ok? Tem mais alguma parte literal igual aqui? Não tem, ok? Então, termos semelhantes são aqueles que têm a parte literal igual. Importante. Ok, vamos falar mais. Quantidade de termos. Quantidade de termos é a quantidade de termos somados, quantidade de coisas somadas. Presta atenção. Aqui, quantas coisas eu tenho? Eu tenho só o x. Então, aqui eu tenho um termo. Nesse caso, quantas coisas somadas eu tenho? 2. Então, nesse caso, eu tenho 2 termos. Ok, nesse caso aqui, eu tenho um termo somado com outro. Aqui, prof, isso aqui não conta como 3 termos? Não, conta como só 2. É a quantidade de termos somados. Lembra que isso aqui a gente está multiplicando. Então, não conta como mais de um termo. Quantidade de termos é a quantidade de termos somados ou subtraídos, né? Tanto faz. Então, aqui, ó, 2xy é um termo, 3x quadrado é um termo, 4zw é um termo. Então, aqui nesse caso, eu tenho 3 termos, ok? Um termo a gente chama de monômio. 2 termos, binômio. 3 termos, trinômio. 3 nomes, né? 3 letras. Mais do que 4 termos, mais que 4 termos, a gente vai chamar de polinômio. Certo? Só para vocês saberem os nomezinhos. Ah, vocês podem falar um termo, 2 termos, 3 termos? Pode, não tem problema. Ok? Prof, a gente tem como reduzir a quantidade de termos? Vocês viram ali que a gente tinha 1 termo, 2, 3, mas eu posso reduzir a minha quantidade de termos? Vamos ver. Vamos ver esse exemplo aqui. Parece bobo, mas vai valer. Ó. Comprei 5 bananas e 3 maçãs no supermercado.
E 2 bananas e uma maçã na feira. Quantas maçãs e quantas bananas eu comprei no total? Aí você pode pegar aqui, né? Soma. Eu comprei 7 bananas, certo? E 4 maçãs. Vocês vão me dizer, meu Deus, é óbvio isso, prof. Não precisa ser nenhum gênio, né? Mas, olha só quando a gente resolver esse tipo de problema aqui. Só para vocês depois não se afobarem na hora de reduzir termo, né? Bom, vamos representar aqui. B por banana e M por maçã, ok? Então, eu comprei 5 bananas mais 3 maçãs no supermercado, tá aqui. E eu comprei 2 bananas e uma maçã na feira, tá aqui. Agora, quando a gente tem isso aqui, ó, 5B mais 3M mais 2B mais 1M, como é que a gente vai reduzir isso? Bom, aqui vocês me responderam. Deu 7 bananas e 4 maçãs. E aqui, que é exatamente o mesmo problema? Vocês vão me responder a mesma coisa. Deu 7 bananas e 4 maçãs, ok? Olha só, aqui quantos termos a gente tinha? 1, 2, 3, 4. E a gente reduziu para 2 termos. Aqui tinha 4 termos e aqui a gente tem 2 termos, ok? Então, a gente reduziu. Bom, mas como que eu reduzi? Eu só consegui somar as coisas que eram iguais. Eu só consigo somar banana com banana e maçã com maçã. Eu não posso somar maçã com banana, certo? Não existe a fruta maçã-banana, né? Então, eu só consigo somar, só podemos juntar termos que são semelhantes. Por exemplo, banana com banana, maçã com maçã, certo? Só os que têm a mesma parte literal, ó, a mesma letra B e B, M e M. Aí eu consigo juntar numa boa. Olha só, tenho 3 maçãs e uma maçã. Ao todo, tenho 4 maçãs. Aqui, tenho 5 bananas e 2 bananas. Eu tenho 7 bananas. Eu não consigo somar mais que isso. Eu não consigo reduzir mais que isso. Por quê? Porque a minha resposta vai dar 7 bananas e 4 maçãs. Eu não juntei essas duas respostas. Então, aqui eu também não vou juntar. Eu só posso juntar os termos que são semelhantes. Maçã não é semelhante com banana. M não é semelhante a B. Então, eu não posso somar, ok? Então, já que vocês falaram que esse exemplo é bobinho, muito provavelmente aí no vídeo, vamos fazer esses outros. E vamos reduzir os termos das expressões. Aqui eu tenho um número, x, que eu não conheço, somado com 5 vezes esse mesmo número, que é x, somado com 3 vezes esse número, que é x também, e subtraído de 4 vezes esse número que eu não conheço também. Então, aqui, ó, todos os números são iguais. Estão vendo? Todos os xizinhos são iguais. Todas as partes literais são iguais. Então, aqui eu tenho um x, né? Lembra que aqui é um x, né? Eu tenho um x e quero juntar com 5x. Ou melhor, vamos trocar x por banana. Então, eu tenho uma banana e 5 bananas. Eu tenho ao todo 6. Agora, eu quero juntar com 3 bananas. Eu vou ter 9 bananas. Agora, eu quero tirar de 4 bananas. Então, eu vou ter 5 bananas. Ou melhor, 5x. Eu tenho 1x mais 5x. Eu tenho 6x. 6x mais 3x, 9x. 9x menos 4x, 5x. X's. Certo? Vamos lá olhar aqui. Lembrando, eu só posso juntar termos que são semelhantes. Quem aqui é semelhante a quem? Ó, esse aqui é semelhante a esse aqui. Tem mais alguém semelhante? Ó, esse aqui é XY
Esse aqui é só x. E esse aqui é só y. Não tem mais nada para fazer, então. É só isso. Só juntar esses dois. Bom, vamos pegar aí alguma coisa. Eu tenho 3, alguma coisa que seja dupla. Carrinho de golfe. Eu tenho 3 carrinhos de golfe. E eu tenho 5 carrinhos de golfe. Quantos carrinhos de golfe eu tenho no total? Eu tenho 8. XY. Ok, mas esses daqui que eu já tinha, eles sumiram? Não, eles ainda estão na minha continha. Aqui, ó. Eu somei banana, somei maçã, mas ainda ficou separado. Eu tenho esses dois juntos, mas esses daqui eu ainda estão na minha continha, eles não sumiram. Então, bota aí, ó, 3y mais 3x. Ok? Eles ainda estão na minha continha. Então, eu transformei uma coisa que tinha 4 termos em uma coisa que tem 3. Reduzir. Aqui, eu transformei uma que tinha 4 termos em um termo só. Reduzir. Vamos aqui para cá. Lembrando, só somem os que são semelhantes. Bom, tem alguém semelhante a x ao quadrado? Tem. Esse aqui é semelhante. Tem mais alguém que é semelhante? Tem alguém semelhante a xy? Não tem, ninguém semelhante a xy. Então, ele vai ficar sozinho? Tem alguém semelhante a y? Tem alguém semelhante a y, tá aqui. Bom, aqui eu tenho 5x ao quadrado, né? Eu tenho 5x vezes x e menos 2x vezes x. Bom, esse x ao quadrado, ao invés de chamar de x ao quadrado, eu posso chamar de outra coisa. Vamos chamar de pera. Eu tenho 5 peras menos 2 peras. Quantas peras eu tenho no total? Eu tenho 3 peras. Ah, prof, mas o quadrado não vai sair? Não, porque essa aqui é a minha letra. A minha letra é x ao quadrado. Aqui mudou? Ou ficou xy? Ficou xy. Aqui mudou ou ficou x? Ficou x, então não vai mudar nada, certo? Aqui, mais 7xy. Não tem ninguém para somar com ele, tadinho. Ele vai ficar ali sozinho. Aqui, menos y mais 3. Opa, cuidado que é menos 1. Então, eu tenho menos 1y mais 3. Ou melhor, eu tenho menos R$1 mais R$3. Vamos supor que y é reais. Eu tenho ao todo R$2. Ok? Opa, só vamos juntar termos semelhantes. Tem alguém semelhante a x quadrado w? Tem. Esse aqui. Tem alguém semelhante a 1? Tem. Esse daqui. 13 é semelhante a 1. Por quê? Porque eles não têm parte literal, então eles são semelhantes. Ok? Aqui, 12xyw menos xyw. Então, eu tenho 12 dinossauros, porque isso aqui é tão horroroso que parece um dinossauro, sim? Tenho 12 dinossauros menos um dinossauro. Eu vou ter 11 dinossauros. Ok? Lembrando que aqui sempre tem um na frente, né? Lembra o que a gente fez na parte coeficiente e parte literal. Aqui, 1 menos 13. 1 menos 13 é o nosso menos 12. Ok? Percebam, eu só posso reduzir termos semelhantes. Lembrem sempre da maçã e da banana. A gente não pode somar maçã com banana, ok? A aula está acabando, eu juro, mas é que foi a primeira vez que vocês entraram em contato com essa matéria. Então, eu preciso passar tudo detalhado para vocês. Mas eu prometo que os próximos vídeos são mais curtos, tá? Só esse aqui que é o primeiro de todos. Bom, vamos lá. 3 vezes 4a mais 8. Bom, como é que eu vou fazer essa desgraça, prof? A gente vai usar uma propriedade que a gente falou lá quando ainda tínhamos aula presencial. Se é que vocês lembram desse tempo tão distante, né? Que é sobre a distributiva. Mas antes de falar na distributiva, vamos pensar em como a gente poderia resolver isso. Eu estou fazendo 3 vezes o que está dentro do meu parênteses. Bom, vocês sabem, na matemática, que a gente tem uma ordem de resolução. A gente resolve primeiro o parênteses
e depois a multiplicação, correto? Sim, prof. Então, nesse caso, vamos tentar resolver essa soma. 4A mais 8. Eu consigo juntar o 4A com 8? Não consigo, porque eles não têm a mesma parte literal. Então, eu não tenho muito o que fazer nesse parênteses, prof. Não, eu não tenho o que fazer. Então, eu tenho que ir direto apelar para a minha multiplicação. Nessa multiplicação, eu estou fazendo 3 vezes esse negócio que está aqui dentro. Então, vamos fazer. Multiplicar por 3, se eu fizesse 3 vezes 4, por exemplo, eu não teria que fazer 4 mais 4 mais 4 3 vezes? Sim. Então, aqui, quando eu faço 3 vezes essa coisa, eu posso fazer essa coisa aparecer 3 vezes para mim. Então, vamos lá. 4A mais 8, uma vez. Mais 4A mais 8, outra vez. Mais 4A mais 8, outra vez. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3. Bom, percebam que aqui a gente tem quantos termos? 6 termos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 termos aqui. Eu consigo reduzir? Consigo. Por que eu consigo? Porque temos termos semelhantes. Quem aqui é semelhante? Esse é semelhante a esse, que é semelhante a esse. Quanto é que é 4A mais 4A mais 4A? Eu tenho 4 amoras mais 4 amoras mais 4 amoras. Eu tenho 12 amoras, certo? E ali, eu tenho 8 mais 8 mais 8. Ao todo, eu vou ter 24. Então, isso daqui vai dar para mim 12A mais 24. Percebam que nada mais é do que pegar esse meu 3 e multiplicar por 4A. Ó, 3 vezes 4A, né? 3 vezes... Opa, xzinho. Não pode. Vezes 4A. Bom, eu vou multiplicar meu número com meu número, vai dar 12. O A não tem ninguém, vai continuar A. Então, isso daí dá 12A. E quando eu pego o meu número de novo e multiplico agora com o meu outro número, 3 vezes 8, até ontem era 24. Tá aqui, deu o mesmo resultado. Por isso que se chama distributiva essa propriedade, porque eu estou distribuindo o meu número de fora para os números que estão dentro, ok? Tem gente que chama de chuveirinho para os mais íntimos, né? Mas como não somos íntimos ainda, vamos chamar de distributiva. Então, vamos lá. Aqui, podemos fazer desse jeito, prof? Já que a gente não tá acostumado? Podemos, vamos lá. Eu tenho que escrever o que tá dentro do parênteses 2 vezes. X mais 3y menos 5w. Vamos lá. Mais, ele de novo. X mais 3y menos 5w. X, opa, é wx, prof, não viu ali, deu. Vamos juntar os termos semelhantes. Eu só posso juntar x com x, que vai dar 2x. Eu só posso juntar 3y com 3y, que vai dar 6y. E eu só posso juntar menos 5wx com menos 5wx. Menos 5, menos 5, menos 10wx. Tô devendo wx e tô devendo wx. Tô devendo wx maior. Tô devendo 5, então tô devendo 10. Ok? Como que poderia se fizesse com distributiva, prof? Vamos ver. 2 vezes o x. Eu tô pegando meu x e multiplicando por 2. Vai dar 2x. Agora, eu tô pegando meu 2 e eu tô multiplicando com 3y. Então, eu tenho 3y vezes 2. 3y vezes 2, 6y. Aqui. E agora, por fim, eu vou fazer meu 2 vezes menos 5y. 2 vezes menos 5y. 2 vezes menos 5 é menos 10. Vezes y, vezes x. Ok? Agora, por fim, graças a Deus, eu vou mostrar um exemplo prático com perímetro e área. Ok? O que é perímetro?
soma de todos os lados. Então, aqui eu quero o perímetro dessa figura. Bom, o perímetro é a soma de todos os lados. Vamos somar. 5x mais 3y mais 5x mais 3y. Tá aqui. Bom, sempre que vocês escrevem uma expressão algébrica, vocês têm que se perguntar se dá para reduzir. Dá para reduzir? Sim. Por quê? Porque eu tenho termos semelhantes. Eu consigo juntar 5y com 5x com 5x, que vai dar pra gente 10x. E eu consigo juntar 3y com 3y, que vai dar pra gente 3y. Não esqueçam do sinalzinho de mais no meio deles. Por que a prof fez isso? Bom, porque perímetro é a soma dos lados. Meus lados são esses, eu somei eles aqui. 5x, 3y, 5x, 3y. Depois, eu juntei os meus termos semelhantes. Isso é para o perímetro. E para a área? O que é a área de um retângulo? Base vezes a altura. Então, vamos lá. 5x vezes 3y. Opa, 5x vezes 3y. Bom, não esqueçam que aqui, ó, são multiplicações também, ok? Basicamente, a única coisa que a gente pode fazer aqui é multiplicar o meu 5 com o meu 3. Quando eu multiplico o meu 5 com o meu 3, dá 15. O x eu não tenho o que fazer, eu não sei quanto ele vale. E nem o y também não sei quanto ele vale. Então, vai ficar 15xy. Olha a diferença, né? Quando eu faço multiplicação, eu vou juntar as minhas letras. Por quê? Porque eu tô pegando esse aqui e multiplicando com esse que já está multiplicando. Como eu consigo juntar só os números, vai ficar ali o x e o y igual. Beleza, queridos? Ah, prof, e se tivesse assim, um retângulo, aqui fosse x e aqui fosse x, aqui fosse 2x e ali fosse, sei lá, 3x. Como é que ficaria a área? A área ficaria 2x vezes 3x. Vamos lá. 2 vezes o 3, 6. Tenho como juntar o x e o x? Tenho. Aí vocês vão me dizer 2x. Não, pelo amor de Deus. Quando eu junto x vezes x, vocês podem escrever x, ou vocês podem escrever 6x ao quadrado. Cuidado, é ao quadrado, tá? X mais x é 2x. X vezes x é x ao quadrado, né? Quando eu faço o número vezes ele mesmo, eu estou fazendo, na verdade, ele ao quadrado. Não entendi, prof. Vamos fazer com o número, então. 3 mais 3 não é o mesmo que 3 vezes 2? 3 vezes 2? Sim, né? E 3 vezes 3 não é o mesmo que 3 ao quadrado? Tá aqui o exemplo com o número. Certo? Vocês sempre podem fazer com o número para ver a diferença. Beleza? Finalmente acabou! Olha aí, a aula foi tão longa que embalou o soninho do meu gatinho. Se vocês viram o gatinho, comentem aqui embaixo um emoji de gatinho dormindo, coisa mais bonitinha. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu sei que ele ficou um pouquinho comprido, mas é porque é a primeira vez que vocês estão vendo tudo isso. Então, tem que explicar bem detalhado, bem devagar, dar vários exemplos, justamente para vocês não ficarem perdidos na hora de fazer os exercícios. Eu acho melhor vocês fazerem a lista dessa semana vendo o vídeo, né? Se vocês tiverem essa oportunidade. Por quê? Porque vocês já vão fazendo e já vão olhando como fazer, tá? Vai estar bem sequencial com esse vídeo aqui também. Então, façam, tentem, qualquer dúvida, mandem mensagem na caixa de entrada. Mas tem que assistir o vídeo inteiro, tá? Eu sei que tá comprido, mas é porque é a primeira vez que vocês estão vendo tudo isso. Já o vídeo para a tarefa de segunda-feira, ele vai estar bem menor, tá, gente? Porque vocês já conhecem letras e tudo mais. Aqui foi uma introdução e a primeira aula de vocês, ok? Um beijo, comentem se vocês viram o gatinho aqui, tá bom? E tchau, tchau!